Bom dia, vamos fazer o nosso estudo. O livro é o mesmo, Vida Feliz de Joana de Ângeles. O nosso tema hoje é o seguinte: se uma dificuldade surge impedindo-te a caminhada, não perca tempo. Detém o passo e contorna o obstáculo. Só que nós, na verdade, quando temos uma dificuldade, nós ficamos ali parada, reclamando, chorando, brigando, exigindo, querendo, e a gente fica amassando barro no mesmo lugar, não é? A gente não avalia nada, a gente não muda, a gente não cresce. Isso é que a Joana está dizendo. Ela diz: detém o passo e contorna o obstáculo. E a gente tem sempre aquele pensamento que fala, né? Que o rio não para diante dos detritos, das pedras, dos obstáculos, ele contorna e segue o caminho dele para onde tem que ir. Então, gente, nós temos que tentar evitar muitos problemas para nós. Malhar na mesma coisa é difícil. A gente tem que encontrar uma forma, né, de seguir a caminhada procurando outros meios. Ela diz mais: se algum problema inesperado ameaça o teu equilíbrio, não te aflijas. Silencia a revolta e busca solucioná-lo conforme as tuas possibilidades. Muitas vezes você está pensando numa coisa, achou que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que ia comprar, que ia vender, que estava com um salário, perdeu um emprego. Então são situações, alguém adoeceu, você fica naquele desespero, né? Mas isso não vai resolver o problema. Então o que ela está dizendo é exatamente: se algum problema inesperado ameaça o teu equilíbrio, não te aflijas. Silencia a revolta e busca solucioná-lo conforme as tuas possibilidades. Arranjar uma outra forma de viver, tentar um diálogo diferente, procurar uma outra pessoa que possa te orientar, te iluminar, procurar através da prece. Muitas vezes as coisas que nos acontecem ferem mais o nosso orgulho, a nossa vaidade, do que o verdadeiro motivo em si. Porque eu penso, eu queria isso, gosto disso e não fui satisfeita naquilo que eu queria. E aí então eu fico com muita chateação, com muita raiva, muito magoado ou magoada, não é? E não é por aí, né? Se não tem jeito, vamos procurar outro jeito. Ela diz mais: se alguém a quem amas mudou de conduta em relação a ti ou abandonou-te, mantém-te sereno. O rebelde e o desertor, com as atitudes intempestivas, já perderam a razão. Permanece em paz. Gente, quando a pessoa está com raiva, fala tanta loucura, né? Depois a pessoa fala: sabe por quê? Eu não pensei direito antes de falar. Mas nós somos os juízes de nós mesmos. Nós temos razão, nós temos que pensar. Sempre eu coloco a mesma coisa. Se alguém dissesse para mim o que eu estou dizendo para outra pessoa, eu acharia bom ou me sentiria ofendido, né? Nós temos mania de falar com os outros tudo que a gente quer, mas se alguém vai falar conosco uma palavrinha nos contrariando, é motivo de briga, é motivo de várias outras coisas. Então, o que ela está chamando a atenção é que no lar, muitas vezes, entre marido e mulher, né, aquele que agride, aquele que grita, aquele que berra, aquele que ofende, não adianta discutir com ele, ele já perdeu o direito, ele já perdeu a razão. Na hora que uma pessoa está revoltada, brigando, xingando, a melhor coisa a fazer é sair de perto, deixa eu falar sozinho. Ou ela, não sei, né? É isso que ela está falando aqui. Se alguém a quem amas mudou de conduta em relação a ti, né, ou abandonou-te, mantém-te sereno. Não precisa só no sentido de ter saído de casa, não. Abandonou no sentido de não estar ajudando dentro de casa, não estar colaborando, não estar partilhando da criação dos filhos, não estar providenciando o que tem que ser necessário, né? Deixa tudo por conta da esposa, e se a esposa fala qualquer coisa, soltam, né, um dinamite dentro de casa. É isso que a Joana está falando aqui. Então, se alguém a quem amas mudou de conduta em relação a ti, ou abandonou-te, mantém-te sereno. O rebelde e o desertor, com as suas atitudes intempestivas, já perderam a razão, né? Permanece em paz.
Porque quando um não quer, o outro não pode brigar sozinho, precisam de dois, né? E quando a pessoa não está pensando, raciocinando direito, é melhor a gente deixar de lado, né? Não adianta, se você for responder à mesma altura, o que seria uma conversa tranquila vira uma briga, né? E depois das ofensas ditas, é difícil a gente ter que voltar. Mas o justo é voltar e pedir perdão, e pedir desculpas, né? Porque nós todos somos passíveis de erros. Mas só reconhecendo o erro é que eu posso mudar, minha gente. Se eu acho que eu sou o dono da verdade, que tudo que eu falo é certo, não adianta discutir com ninguém, né? Essa pessoa não tem chance. Então a gente deixa para lá, né? E é o que ela diz aqui. O rebelde, o desertor, com suas atitudes intempestivas, já perderam a razão. E você, ou eu, ou nós, temos que permanecer em paz, né? A gente não tem que entrar na briga do outro, na zona de conflito do outro. A minha paz, eu não posso dá-la a ninguém. Eu tenho que manter a paz em mim. E quando você mantém a sua paz, a sua energia também colabora para com aqueles que estão à sua volta, né? Sentir uma energia de paz, de tranquilidade. Gente, a luta é difícil para cada um de nós, no dia a dia. Mas nós todos somos responsáveis por manter a harmonia onde quer que estejamos. No trabalho, numa via pública, dentro da nossa casa, na convivência com os filhos, com o esposo, com a esposa. É muito importante. O outro tem que ouvir, a outra tem que ouvir. E é preciso um diálogo aberto, com confiança. Porque se eu não confio no que você não... Se você não falou, eu não posso saber o que você está pensando. Isso tanto serve para o esposo como para a esposa. Então, não é possível manter uma serenidade, uma tranquilidade, se eu não sei o que você pensa, não é? Continuando, ela diz o seguinte: o que agora percas, conseguirás mais tarde. Então é muito interessante que você evitou uma briga, evitou uma discussão, deixou a pessoa falar e tal, resolveu o que queria. Isso não é só dentro de casa não, no serviço, no trabalho, na rua, nos amigos. Você ficou na sua paz, serenamente. E ela diz aqui, o que agora percas. Não falou, não discutiu, não brigou, não questionou, né? Conseguirás mais tarde. Aí a pessoa, depois de um tempo, é capaz de pedir desculpa, de voltar, dizer que você tinha razão, né? E você conseguiu mostrar que você tem você é uma pessoa que tem paciência, que tem tolerância, que tem ética, que tem moral, né? Não é aos berros, aos gritos que nós vamos conseguir resolver a nossa situação. E terminando, ela diz o seguinte: quanto te aconteça, sabendo te portares, será sempre para o teu bem futuro, né? Em vez de eu entrar numa briga, numa discussão com alguém, se for no serviço, vai ter a turma do pró e do contra, né? Aí eu vou ficar, aqueles que ficaram contra mim, eu vou acabar ficando inimigo deles sem ter nenhum motivo, porque eles entraram por entrar. E os que estão a favor da gente, a gente junta um grupinho, então fica dividido, né? Ou com muitas pessoas ou com poucas pessoas. Então isso é importante, quanto te aconteça, sabendo te portares, será sempre para o teu futuro. Se eu não fiz nada errado, se eu não fiz nada que não fosse dentro da minha ética e dentro da minha moral, se está havendo uma discussão ou um problema simplesmente por ele gostar ou não gostar da gente, né? Ou porque não quer que mude um tipo de trabalho, se eu vou entrar na briga, eu perco o direito. Mas se eu fico na minha e com o meu procedimento, com o meu trabalho, com a minha atitude, com a minha conduta reta, eles vão ter que reconhecer que eu estou certa, não é? Então, gente, vamos evitar as brigas, os desajustes. Perdemos tanta energia numa briga, numa discussão, não é? O clima, quer seja de casa, do trabalho,
fica um clima pesado, que você sente que aquele clima está pesado. E nós nunca devemos ser o elemento que proporciona esse mal-estar onde quer que nós estejamos. Pelo contrário, nós devemos ser pessoas que levamos a paz, devemos ser pacificadores. Mas para sermos pacificadores, para levarmos a paz, é preciso que nós tenhamos a paz em nós. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça, e se Ele assim o permitir, na próxima semana estarei novamente aqui. Fiquem com Deus e tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa semana.